O julgamento entre Deus e o mundo. Sentem-se. Estamos reunidos aqui hoje para julgar o caso da palavra de Deus versus o mundo, sob a acusação de quebra das promessas feitas pelo réu, que entra a primeira testemunha de acusação, a senhora incrédula. Gostaria de começar dizendo que eu sou crente, mas que sei que a palavra de Deus não é totalmente verdadeira. Ela não é de confiança. Parte dela está certa, porém, não ela toda. Uma certa vez, fui numa reunião do Espírito Santo, onde as pessoas estavam dizendo que foram curadas, de acordo com o que está escrito em Marcos 16, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eu afirmei crer em Deus, e pedi para as pessoas imporem as mãos sobre mim, porque eu estava doente. Já se passaram 2 meses e eu continuo doente do mesmo jeito do que antes. E por isso eu não acho justo que Deus tenha feito promessas que Ele não possa cumprir. A senhora já pode descer. Que suba a segunda testemunha, a senhora cética. Nesta tarde, gostaria de dizer que sou crente e que não vou falar nada além da verdade. Eu estou doente há muito tempo, mas há 6 meses atrás, ouvi dizer sobre um pastor que pregava Tiago 5,14. Se houver algum doente entre vós, leve-o aos presbíteros da igreja para que ore com a imposição de mãos sobre ele e unja com azeite. A oração de fé salvará o enfermo e o Senhor os levantará. Fui ao encontro daquele pastor e pedi humildemente para que ele orasse por mim e me ungisse. E ele o fez, mas eu continuei doente. Então, se essa palavra é de Deus, ele falha em cumpri-la. Porque eu recebi a oração e a unção da mesma maneira que todas as outras pessoas, mas continuo doente. A senhora pode descer. Que suba a terceira testemunha, a senhora impaciente. Bom, certo dia, li no capítulo 11 de Marcos, que se orarmos e pedirmos a Deus de todo o nosso coração, receberemos o que pedimos. Bom, eu sou manca dos pés e uso muletas há 25 anos. E quando li isso, orei crendo de todo o meu coração que poderia ser curada e sairia andando de onde eu estava. Bom, já fazem 5 anos que isso aconteceu. E eu continuo manca. Então, se Deus diz que cumpre sua palavra, por que Ele não cumpre logo? Bom, podemos ver todas essas pessoas, que todas essas pessoas são crentes e citaram a palavra de Deus. E a palavra de Deus escrita na Bíblia. E afirmam que Deus não cumpre essas promessas. Porque se ele não cumprir imediatamente, então Ele não pode cumprir e decepciona as pessoas a que Ele pede. E as deixa de lado. E Jesus afirma estar vivo após sua morte? Mas alguém o viu depois que ele ressuscitou? Onde estão as cicatrizes dos cravos ou a coroa de espinhos? E se ele ressuscitou, onde ele está? A senhora já teve a oportunidade de falar. Por favor, sente-se. Tenha respeito. Pode vir agora, advogada de defesa. Bom, eu gostaria de começar dizendo que o promotor está interpretando a palavra de um modo errado, assim como fez com Eva. As promessas foram feitas sim, mas para os crentes, não para os incrédulos, impacientes ou céticos. Nunca foi dito quando as promessas seriam cumpridas, apenas que seriam cumpridas. Para os incrédulos, Deus prometeu apenas a total separação. Eu tenho o direito de chamar algumas testemunhas aqui. Por favor, Noé. O senhor Noé já pode subir.
Eu vivi num tempo científico e muito avançado, e a palavra de Deus veio a mim depois que eu já era um profeta, e me disse para construir uma arca porque iria chover. Desculpa. Nunca havia chovido antes, mas quando chovesse, iria varrer tudo que estivesse fora da arca. Os céticos, os impacientes e os incrédulos me perseguiam me chamando de fanático, mas eu cumpri o que a palavra me disse e construí a arca, porque mesmo não dizendo quando, Deus disse que iria chover. E um dia, construí a minha arca, entrei e a chuva veio, e a palavra de Deus se cumpriu. Obrigada, Noé. Agora eu gostaria de chamar Abraão. Bem, eu conheço as testemunhas de acusação presentes aqui. Fui profeta em meu tempo, e a palavra disse que eu teria um filho com minha mulher Sara, que tinha 65 anos de idade, e eu 75. Nos casamos quando éramos jovens, mas nós dois éramos estéreis. Mas, quando contei a promessa para Sara, fomos até um médico, e ele nos expulsou de lá dizendo: um homem idoso, 75 anos, e uma mulher de 65 vão ter um bebê? Tss, que piada! Conforme o tempo foi passando, os escarnecedores começaram a me perguntar onde estava esse tal filho que eu teria com Sara. Mas mesmo sem filhos, fiquei firme, porque sabia daquilo que Deus tinha dito. E ele não disse quando esse bebê viria, mas ele disse que eu teria. E certo dia, pude ver minha mulher transformando-se numa jovem novamente, e então comecei a sentir minhas forças voltar. E depois de 25 anos, quando eu tinha 100 e Sara tinha 90, o bebê veio em cena. Eu nunca duvidei da promessa de Deus. Obrigada, Abraão. Sei que você poderia testemunhar muito mais. Porém, agora quero chamar o profeta Isaías. Boa tarde a todos. No meu tempo, o Senhor me fez um profeta. E desde muito pequeno, Ele sempre falou comigo e sempre honrou todas as coisas que eu dizia. Me lembro de um dia onde Ele me disse uma coisa um tanto quanto absurda. Ele disse que uma virgem daria luz, mas mesmo sendo absurda, eu escolhi acreditar. E foi assim por todos os dias da minha vida, porque poderia ser absurdo, mas se foi Deus quem disse, certamente Ele cumpriria. Então eu segui firme confiando nisso e pregando isso, até o dia da minha morte. E quando chegou o dia da minha morte, as pessoas realmente desacreditaram. Mas passando 800 anos da minha morte, Maria deu à luz a Jesus, que veio salvar o mundo. E então a profecia foi cumprida, né? Deus nunca me disse quando ou como aconteceria. Ele só disse que aconteceria. E assim são nos dias de hoje. Ele pode dizer para você. Ele não vai dizer como, nem quando. Mas escolha acreditar. E assim o testemunho. A palavra de Deus é verdadeira. Obrigada, Isaías. Agora eu queria chamar para testemunhar Ana. Bom, eu era uma mulher atribulada de espíritos. Eu vivia com um enorme pesar no meu coração, porque eu tinha o desejo de ser mãe, mas eu não podia, porque eu era estéril. Então, eu me lembro do dia em que eu fui ao templo e com a alma cheia de amargura, eu chorei e orei abundantemente, chegando a ser julgada até de bêbada. E eu fiz um voto de que se eu tivesse um filho homem, eu entregaria a Deus todos os dias de sua vida. E eu achei graça aos olhos do Senhor, e eu fui agraciada com um filho que um dia seria um profeta. Não há santo como é o nosso Deus, porque não há outro fora de ti, mas eu posso testemunhar que rocha nenhuma é como o nosso Deus. Obrigada, Ana. Agora gostaria de chamar uma testemunha um tanto empolgante. Bem, eu era uma mulher bonita e rica.
porém com uma doença que a ciência acreditava ser incurável. Eu tinha um fluxo de sangue muito intenso e ouvi rumores de que um tal de Jesus estava na cidade e que realizava curas e milagres, mas mal sabia eu que este era Deus. E fui atrás e coloquei em meu coração que se eu simplesmente tocasse em suas vestes, eu seria curada. E fui derrubada, pisada, mas permaneci com isso em meu coração até que eu pudesse tocar em suas vestes. E ao tocar eu tive fé, e naquele momento eu pude sentir a minha cura consumada. E ali pude perceber que Deus se importa com cada um de nós, porque mesmo em meio à multidão Ele se importou comigo e me abençoou grandemente, e eu serei eternamente grata a este Deus genuíno. Obrigada pela sua testemunha. Eu poderia chamar todos os tipos de testemunha aqui, mas se o Júnior me permite, posso ter o privilégio de ser a próxima testemunha? Meu testemunho será pessoal, pois eu conheço aquele que estou defendendo. Quando eu nasci no Kentucky em 1909, abriram a janela e uma grande luz pairou sobre a cama em que eu estava com a minha mãe. E 7 anos depois disso, quando eu era criança, eu estava levando balde de água para um alambique que meu pai tinha. E no meio do caminho, passando por uma árvore, eu vi como se o vento dissesse para eu não beber, nem fumar, nem corromper o meu corpo, porque eu teria uma obra para fazer quando fosse mais velho. E mais ou menos 17 anos depois disso, eu tinha me tornado um pregador da Batista e estava fazendo um culto de batismo no rio. E alguma coisa me tocou e pediu por olhar para cima. E quando eu olhei, a mesma luz que entrou na janela quando eu nasci estava pairando sobre mim, dizendo que eu seria o precursor da segunda vinda de Cristo. Este promotor está tentando lhe dizer que Deus fala que se Deus faz uma promessa, Ele tem que cumpri-la no mesmo momento. E isso não é verdade. A Bíblia nunca diz isso. A palavra de Deus nunca disse isso. E vocês são o júri. E eu gostaria de saber o veredito de vocês. Primeiro, eu quero agradecer a esse tribunal que tomou a sua decisão e dizer que em todas as instâncias o réu é declarado inocente, pois justifica a sua palavra. Graças damos ao Senhor que reina sobre o céu e a terra, que honra com seus propósitos. E sejam firmes, confiantes e não duvidem. Ele, sendo soberano, sabe o tempo que todas as coisas vão acontecer. Meu nome é Júlia. Meu nome é Maria Luísa. Meu nome é Isabela. Eu sou a Thaís. Eu sou a Carol. Eu sou a Thalita. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Daniel. Eu sou o William. Eu sou o Douglas e juntos nós testemunhamos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mensagem extraída do Um Julgamento, pregada pelo profeta William Marion Branham, em abril de 1964. As promessas de Deus não falham. Passe o tempo que passar, o dia vai chegar. E firmado em suas promessas, vou até o fim. Ele prometeu e vai cumprir, pois seus planos não têm dimensão em minha vida. Abraão esperou a promessa, e o tempo que passou
fortificou, tendo fé em Deus, perseverou até o fim. E é assim que eu quero estar, firme até o fim, esperando a promessa, sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Firme até o fim, confiando na vitória, sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Ele prometeu e vai cumprir, pois seus planos não têm dimensão em minha vida. Ana esperou a promessa e o tempo que passou a fortificou, tendo fé em Deus, perseverou até o fim. E é assim que eu quero estar, firme até o fim, esperando a promessa, sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Firme até o fim, esperando a vitória, sem